Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais um livro de Gabriel Garcia Marques, Ninguém Escreve ao Coronel, uma novela publicada em 1961 e que conta a história de um veterano de guerra que vive num estado de penúria à espera de uma pensão há mais de 15 anos. Antes de continuarmos, porém, gostaríamos de pedir a gentileza aos amigos de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. Gabriel Garcia Marques, colombiano, nasceu em 1927, é um dos escritores mais celebrados da literatura latino-americana e também da literatura mundial. Foi escritor, jornalista, ativista político, vendeu mais de 40 milhões de livros e foi traduzido para mais de 36 idiomas e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Garcia Marques morreu na Cidade do México em 2014. Vou mostrar para os colegas o meu volume da novela Ninguém Escreve ao Coronel. Está aqui para vocês verem. É uma novela pequena que a gente costuma dizer que é para se ler em uma sentada. Ela tem em torno de 95 páginas. Nessa diagramação, uma diagramação bastante tranquila. Esse livro aqui foi um presente que eu ganhei. E a tradução é do Danúbio Rodrigues, 34ª edição, da editora Record, Rio de Janeiro, 2022. O contexto da obra, como é costume nas histórias de Garcia Marques, é uma cidade do interior, é um vilarejo onde todos conhecem a todos, né? Um clima regularmente chuvoso e um calor infernal. Mas enfim, o nosso protagonista, o coronel, ele não é nomeado pelo autor, ele é chamado apenas de coronel. Ele já está em idade bastante avançada, em torno dos seus 75 anos. Essa informação sobre a idade dele é dada bem na parte final do livro. Mas desde da introdução já é possível perceber que ele está em idade bastante avançada, ele é casado. Sua esposa também idosa e que sofre de asma, tem crises recorrentes, crises terríveis, né? Que a deixa praticamente incapacitada em cima da cama. O coronel também sofre de alguns problemas, de alguns desarranjos intestinais que o obrigam a passar algumas madrugadas em claro, né? Fazendo vigília na latrina do seu casebre. O coronel vive uma situação econômica bastante ruim, ele e sua esposa. A casa deles é descrita como uma casa de chão batido, com um telhado de palha na periferia, com quase nenhuma mobília. Eles têm muito pouco que comer, e às vezes nada, absolutamente. O livro ele é introduzido com um episódio de um velório que acontecia na cidade. Um músico bastante conhecido havia morrido e o coronel se preparava a participar desse enterro e ele não tinha roupas, ele teve que recorrer ao terno do seu casamento, né? Um terno roto já, a camisa amarelada, em estado deplorável, e ele, antes de sair, ele passa um café e só tinha um resto de café na lata, né? Onde o pó era armazenado. Então ele prepara esse café e leva para a esposa. E ela pergunta se ele havia tomado e ele mente: não, já tomei, esse aqui é o seu. Ao sair para o velório, o coronel apanha o guarda-chuva, mas ele percebe que o utensílio havia sido devorado pelas traças, né? Só existia a armação. Mas ele vai mesmo assim, sob a chuva, e o coronel gozava de certo prestígio pela cidade, de certa consideração. As pessoas o tratavam com muita cortesia, né? E com muita deferência. Primeiro pela sua condição, e segundo por um fato que ocorreu alguns meses antes. O coronel e sua esposa tinham um filho, Augustin, e durante uma rinha de galo que havia na cidade, parece que um esporte, é uma prática na verdade, né, bastante querida pela população, Augustin foi morto a tiros por militares enquanto ele distribuía panfletos subversivos. E no contexto da obra também existe uma espécie de tensão política. Parece que o país vive sobre algum governo autoritário, ditatorial, e que não existe liberdade de expressão, de manifestação.
Tanto é que em vários momentos da obra é citada essa questão da distribuição de panfletos subversivos, né? E nós aprendemos que se você distribui o panfleto de maneira clandestina, naturalmente que não existe liberdade. Então a morte do Agostinho tornou o rapaz uma espécie de símbolo, né? Também porque era visível, né? A situação de pobreza que o coronel vivia, o que despertava pena por parte da população e que fazia que várias pessoas lhe prestassem favores de forma de caridade, nós podemos dizer. Nós podemos citar o caso do médico, que também não é nomeado, mas esse vilarejo tinha um médico e ele, recorrentemente, ele atendia o coronel e a sua esposa. Mas ele, antes mesmo de o coronel perguntar quanto que dava, né, que fora a consulta, né, quanto custara a consulta, o atendimento, o médico se antecipava e falava, não, coronel, depois, no futuro, eu mandarei a fatura, né, o boleto, a nota da consulta. Não se preocupe, não estou precisando de dinheiro por agora. E ninguém escreveu o coronel, né? A frase que sugeriu o nome do livro, né? Ninguém escreve ao coronel, por uma razão. Semanalmente chegava o correio, né, via barco, nesse vilarejo, o coronel religiosamente ia até o cais, até o posto do correio, verificar se havia chegado alguma correspondência para ele. Mas nunca chegava. Isso porque, algumas décadas atrás, havia ocorrido uma espécie de guerra civil no país. E o coronel havia participado ativamente, né? Então ele era um militar veterano e em torno de 15, 20 anos mais ou menos, um lapso temporal dessa magnitude, o governo criaram uma lista de pensões para esses veteranos. E o coronel esperava nessa fila para receber sua pensão de guerra. Só que essa pensão nunca chegava, né? E era uma pensão cujos pensionistas eram notificados pelo correio. Então, religiosamente, né, o coronel comparecia aos correios, né, quando ele chegava, e lá encontrava outros habitantes, né, que o cumprimentavam, e sempre ele perguntava algo para mim e o correspondente dizia não, né, o carteiro, nada para o coronel. Aí as pessoas comentavam, ixi, ninguém escreve ao coronel. E por essa espera, né, o tempo passara, o patrimônio do coronel se deteriorara completamente e ele chegara nessa situação que nós descrevemos, né, uma situação de pobreza extrema, que vivia de favores, inclusive de dinheiro emprestado por um compadre seu, chamado Dom Sabas, um comerciante endinheirado da cidade, e Agostinho, o filho assassinado do coronel, que já havia quase um ano, deixaram uma herança aos seus pais. Eles deixaram um galo de rinha. É um animal que ocupa um papel bastante importante no desenvolvimento da trama. Como nós dissemos, o coronel e sua esposa viviam num estado de pobreza, e eles não tinham muitos recursos para cuidarem de si, quanto mais de um galo. Então, os poucos recursos econômicos que eles tinham, muitas vezes, eles deixavam de comprar coisas para eles, para comprar milho, para alimentar esse animal, para alimentar esse galo. Porque esse galo, ele tinha uma importância simbólica para a família, né? Porque era a única lembrança do filho, né? Uma lembrança material, a herança do Agostinho. E criou-se uma expectativa também no vilarejo que esse galo ele seria reintroduzido nas rinhas que aconteciam em certo período do ano, né? E que assim que esse galo ele voltasse a lutar, ele teria alguma vitória local, isso aí honraria a memória de Agostinho. E depois ele renderia uns bons pesos, né, quando vendido pela família. Mas a esposa exercia pressão recorrente em cima do coronel para que o galo fosse vendido, porque eles precisavam de dinheiro para sobreviver. Inclusive dinheiro para os remédios, né? Ela tinha crises recorrentes de asma e acreditava que
com o dinheiro da venda do galo, ela poderia comprar alguns medicamentos, algumas coisas para ter nosso sofrimento. Mas o coronel ele era bastante resistente, e eles não tinham praticamente nada mais para penhorar. Havia apenas um relógio de parede e uma vez o coronel tentou vendê-lo, mas ele tinha tanta vergonha, tanto constrangimento, tanto escrúpulo que ele não conseguia nem realizar uma abordagem, né? Nem oferecer o produto para os comerciantes da cidade, de maneira que ele voltava com o relógio e dava alguma desculpa para a esposa, né, que o sujeito não estava, não quis comprar, alguma coisa nesse sentido. E esse galo ocupa um entrave, né, para o casal. Em certo ponto eles conseguem um alívio, porque alguns adolescentes que iam visitar esse galo, né, que esperavam que lutasse, acabaram por assumir a manutenção do bicho, né, levavam milho recorrentemente para ele. E quando sobrava milho do galo, a esposa do coronel fazia lá uma sopa, uma canjica, para eles almoçarem. A situação deles era tão terrível que várias vezes ela colocava pedra para ferver na panela, porque para os vizinhos pensarem que eles estavam fazendo almoço. Mas muitas vezes eles só tinham um café da manhã ou uma refeição no dia, para se alimentarem. No final da trama, acaba que o coronel não desfaz do galo, esse animal chega a participar de uma rinha que não desperta lá tanta emoção e entusiasmo no nosso protagonista, e por ironia do destino, esse evento sofre outra abordagem policial, né, a abordagem dos militares, e o coronel fica frente a frente com o soldado que mataram o seu filho, né? E eles chegam a ter um diálogo bastante curto, e o coronel apanha o galo e vai embora. E a obra termina mais ou menos nesses termos. É que nós fazemos algumas considerações gerais, que é como nós dissemos, é uma novela curta, né? Uma diagramação grande, folgada, de 100 páginas que você consegue ler num dia. O coronel, que já ocupou no passado uma posição de relevância, né? Oficial superior de uma força militar, teve a má sorte de cair numa situação de miséria absoluta, não tem nem como se vestir, nem o que comer, e depender da caridade alheia, né? E toda vez que ele recebia, né, essa gentileza de alguém que ele sabia, né, nas entrelinhas, que era um ato de caridade, ele se sentia extremamente ferido, né, extremamente machucado, extremamente indigno. O segundo ponto que nós podemos considerar é a fragilidade, a vulnerabilidade decorrentes da velhice. Eles não tinham, esse casal, né, o coronel e sua esposa, não tinha ninguém que o socorresse, né, o único filho morrera. Eles não tinham recursos econômicos, eles estavam debilitados, apesar de terem o espírito bastante endurecido, né, pelo sofrimento da vida. É possível perceber nas entrelinhas, né, o sofrimento desse casal. A esposa buscava algum consolo na religião, muito religiosa, rezava o rosário, né, todos os dias. Já o marido não era religioso, então ele simplesmente tinha que amargar a sua satisfação, né? Essa obra não é uma das mais brilhantes do Garcia Marques, né, se comparada com os clássicos como 100 Anos de Solidão, como O Amor no Tempo do Cólera, ou Crônica de uma Morte Anunciada, por exemplo. Mas, assim, é uma obra que tem a sua qualidade. Foi escrita numa época que o Garcia Marques ele era correspondente do jornal colombiano em Paris, um período de muita nostalgia, né? E de relativa juventude literária ainda, mas de muita nostalgia, né, da sua terra, e também de muitas dificuldades econômicas que ele passava também em Paris, de maneira que essas questões elas são visivelmente refletidas na sua obra, né? Mas de longe não se aproxima dos melhores textos do Garcia Marques, né, os textos da maturidade. Mas é uma obra que sim, nós recomendamos que os colegas leiam, ok? Bem, e que nós encerramos as nossas considerações sobre esse texto, sobre esse livro.
Esperamos que os amigos tenham gostado, né? Se tiverem gostado, nós pedimos mais uma vez que façam o obséquio de se inscreverem no nosso canal, de curtir o vídeo e de nos acompanharem aqui no YouTube. Então, um grande abraço e até a próxima.